do Estação Saúde de hoje é o desenvolvimento psicológico do bebê. Eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Roberta Pedrino. Tudo bem, doutora Roberta? Tudo bem, Thelma, e com você? Tudo jóia. Roberta, para que um bebê tenha um desenvolvimento psicológico saudável, o que você recomenda para as mães? Em primeiro lugar, Thelma, eu acredito que tudo começa antes, a etapa tem que ser programada, se possível, né? Então eu acredito que a mãe, ela deva se preparar para gerar um bebê. E para a concepção também, porque a gente sabe que as mães, elas têm medo. Eu tenho todo o conteúdo emocional da mãe na gestação e pós-gestação. Então, uma mãe, quanto mais saudável ela estiver emocionalmente, afetivamente, o casal, o pai também é muito importante nessa fase, tudo isso contribui para uma gestação e também para um crescimento do bebê saudável. Então, mães saudáveis, bebês saudáveis. Tudo começa pela mãe. Sim. Então é muito importante que a mãe se prepare na gestação, os alimentos saudáveis, faça atividades, mantenha uma alimentação saudável, um peso saudável. A gente sabe que tudo isso contribui até no parto, para que a gente fala na psicologia que o primeiro trauma que nós sofremos é quando nascemos, porque é vivenciado como um trauma mesmo. A gente está num lugar quentinho, confortável, recebendo alimento, né? Aí o bebê nasce, ele vai ter que aprender a sucção do seio materno. Então tudo isso gera um trauma no bebê. E precisa dessa mãe para conter todas essas angústias e essas sensações no bebê. Então, a relação mãe-bebê, ela é a primeira relação social do bebê, a gente fala. Tudo a mamãe vai passar para o bebê, tudo vai vir dela. Por isso a importância dela estar muito bem, então, né? Sim. Sabemos que o surgimento de várias doenças emocionais são decorrentes dessa primeira fase, de bebê até 1 ano. O que você recomenda, doutora Roberta? Eu digo que as mães, elas têm que estar preparadas para esse momento, tanto na gestação quanto no nascimento do bebê. Então essa mãe, ela tem que de alguma forma dar muito afeto para essa criança, né? E para isso ela precisa de um momento com esse bebê. Então a relação materna, a relação da amamentação, dela com o bebê, o seio, isso vai gerar uma relação de segurança e de conforto para a criança. Então, quando a mãe aceita a gravidez e aceita o bebê e a maternidade, com isso ela passa uma segurança e um conforto para o bebê. O importante, mamãe, é saber que quando a mãe está com algum problema emocional ou psicológico, ela pode passar para o bebê 2 tipos de sentimentos. Tanto de rejeição, a criança se sente rejeitada, quanto a carência afetiva. A rejeição, mamãe, pode ser o fato de você não aceitar o bebê. Por uma situação determinada, você acabou levando um susto com essa gravidez. Então, isso pode gerar no bebê um sentimento de rejeição. E outra situação é a rejeição passiva, que seria aquela do qual você não rejeita o bebê, mas rejeita o fato de ser mãe, não aceita o fato de ser mãe. Então é muito importante conversar, participar de grupos de mães, se sentir segura nesse sentido, procurar se ajudar. Se você percebeu que está acontecendo isso com você, que não houve um planejamento para esse bebê, para recebê-lo, para concebê-lo, procure uma ajuda, procure se orientar, até com profissionais adequados. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais dicas e orientações da psicóloga Roberta Pedrino.
A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. O mundo moderno trouxe novas tecnologias e conforto e, junto com suas inovações, surgiram ansiedade, angústia e depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, através de diversas abordagens, consegue obter o melhor que existe em cada um de nós. Agende uma consulta pelo telefone 3116-2333. Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. O Estação Saúde volta agora com o tema O Desenvolvimento Psicológico do Bebê. Se você perdeu o nosso primeiro bloco, é muito fácil. Você pode assistir as dicas e orientações que a doutora psicóloga que está aqui conosco, está passando para vocês aí de casa. É só acessar www.estaçãosaude.blog.br. E agora a doutora Roberta vai passar para você aí em casa a importância que é a mamãe brincar com o seu bebê. Sim, é muito importante que a mãe interaja com o bebê. O bebê, a relação dele de brincar já é inata. Ele já nasce fazendo isso, porque é a forma que ele vai experimentar, que ele vai experienciar as coisas da vida dele, quando ele vem ao mundo. Então, assim que ele nasce, o próprio fato dele ser amamentado pela mãe, o próprio seio da mãe, para ele é uma forma de brincar. E a mãe pode usar isso para chamar atenção, para voltar atenção para ela. Logo após isso, ela percebe que com o desenvolvimento do bebê, ele vai passar a procurá-la, a procurar sua voz, a já saber o cheiro da mamãe. Então, muitas mamães usam um sling, que é uma camisa de tecido do qual ela aconchega o bebê a ela. Então o bebê percebe os batimentos cardíacos da mamãe, sente o seu cheiro e com isso ele vai interagindo. Outra forma que as mães podem fazer cada mãe vai encontrar uma forma de chamar a atenção do seu bebê, sem a necessidade do brinquedo. O brinquedo ele pode ser inserido a partir dos 8 meses. Onde a gente tem alguns exemplos aqui de brinquedos, seriam os brinquedos que a gente empilha, o qual o bebê vai com 8 meses, ele já consegue empilhar, os brinquedinhos, os encaixes, do qual a mamãe vai ajudando ele a colocar o encaixe. Os livros musicais é muito bom para que eles associem sons, vozes, de animais. Os encaixes, mesmo que eles não consigam fazer com perfeição, com o Lego, também desenvolve a parte motora do bebê. E aí nós temos os cavalinhos de madeira e toda aquela parte que a gente compra até nas lojas com a faixa etária apropriada para a criança mesmo. Mas o principal é a mãe. A mãe tem que estar participando o maior
tempo possível desse crescimento e desse desenvolvimento do bebê. Isso vai fazer com que ele se desenvolva afetivamente, emocionalmente e também a parte motora. Vocês viram, então, que é muito importante essa parte de brincadeira da mamãe. Vamos saber também qual é o tempo. Que tempo é o ideal para a mamãe brincar com o seu bebê? Olha, Thelma, a gente diz que do 0 aos 2 anos é uma fase muito satisfatória para que a mãe esteja junto com o bebê. Não que ela não seja necessária depois disso, né? Mas, depois dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança ela já começa a se socializar com outras crianças. Então, ela vai deixar a mamãe, o papai um pouquinho de lado para interagir com as crianças da idade dela. Mas, enquanto isso, toda essa fase, a mãe pode estar participando e pode estar junto com ela. Brincar ao ar livre é muito interessante, né? Para que ela veja a natureza. Estar junto com ela nesses momentos também é muito bom. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e volta já já com mais informações com a doutora Roberta Pedrino. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. O mundo moderno trouxe novas tecnologias e conforto e, junto com suas inovações, surgiram ansiedade, angústia e depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, através de diversas abordagens, consegue obter o melhor que existe em cada um de nós. Agende uma consulta pelo telefone 31 16 2333. O Estação Saúde volta agora com o tema O desenvolvimento psicológico do bebê. E quem está passando as dicas para você aí de casa é a psicóloga doutora Roberta Pedrino. Doutora Roberta agora vai passar para você, mamãe, presta bem atenção, todos os passos importantes para que seu bebê tenha um bom desenvolvimento psicológico. Bom, mamãe, o que eu acredito que seja muito importante é que você se dedique pelo menos os primeiros 6 meses para o bebê. Então, que você, mesmo que for para algum sacrifício para que você fique em casa, já que eu sei que hoje em dia é necessário o trabalho, o estar fora, mas é imprescindível, pelo menos de 4 a 6 meses, que a mãe se doe para esse bebê. Então, é importante que ela interaja, que ela esteja junto. Se você conseguir amamentar no peito, eu sei que muitas mães
ficam muito nervosas até o bebê conseguir sugar o seio, elas se preocupam muito, mas tenham paciência, consigam suportar essa angústia, que o bebê vai com o tempo pegando o seio, e amamente mesmo o quanto vocês puderem. Isso é muito saudável para o bebê, tanto a saúde quanto emocionalmente e afetivamente. A gente sabe que um bebê que está sendo amamentado pelo seio materno, ele é mais seguro, ele tem mais segurança, ele se desenvolve mais rápido. Então é muito importante ter essa dedicação, ter uma alimentação muito saudável. Na hora de amamentar, tentar ficar num local bem calmo, tranquilo, do qual você curta o bebê, olhe o bebê. As massagens, a gente sabe que isso ajuda muito na relação com o bebê, acalmam o bebê, melhoram a cólica também. Então é muito importante essa relação de estar perto, de estar junto, né? Isso vai fazer com que o seu filho se desenvolva, seja uma criança feliz, uma criança bem resolvida, né? Então, quanto mais vocês conseguirem estar próximos desse bebê, isso vai ser mais saudável. Outra questão que é bem importante, que as mães ficam em dúvida, e eu quero perguntar para a doutora Roberta, é a questão, doutora Roberta, do quarto separado, se coloca o bebê, se o bebê fica junto, se já pode ir para o seu quartinho, como funciona? Sim, Thelma, é muito importante essa sua pergunta. Os psicólogos e os médicos, eles acreditam que a relação mãe, pai e bebê durante os 3 meses de vida é saudável para a criança. Então, compartilhar a cama, os 3, nessa fase, isso é muito saudável para o bebê se sentir seguro, o pai também mais participativo nessa fase que o bebê nasce, porque o papai se sente muito rejeitado, já que a mamãe se doa totalmente para o bebê, né? Passando de 3 meses, já é aconselhável que seja colocado em um bercinho, né? Aí nós indicamos que seja num outro quarto, mas se a mãe estiver insegura, ela pode, para a angústia dela diminuir, ela colocar o bercinho no mesmo quarto. Depois que ela lidou bem com essa relação, ela passa para outra fase, que é colocar o bebê no quartinho dele, para que ela lide bem com essa separação do bebezinho. O programa Estação Saúde vai chegando ao final e a psicóloga Roberta Pedrino vai passar para você aí em casa suas considerações finais. Tudo que nós falamos aqui significa que está na mão da mamãe, né, nas mãos dela, essa relação de confiança, de desenvolvimento do bebê. Então, é muito importante que ela se sinta participante desse crescimento do bebê e que ela também use essa experiência para estar perto do bebê, para estar junto, para compartilhar, né? A gente diz que nessa fase a mãe é a parceira do bebê. Então, como os dois existem essa parceria, isso faz com que a criança se desenvolva com uma qualidade emocional, psicológica e física também. Com isso, o bebê ele vai se desenvolvendo mais saudável. Eu quero, então, agradecer aqui a sua presença. Obrigada, doutora Roberta, pelas dicas e as orientações.
A Tic Tac Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic Tac Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. A Regis Beauty Center é uma referência no segmento da beleza e se destaca a cada dia pela eficiência, qualidade dos produtos e excelência nos serviços prestados. O Instituto de Beleza é composto por diversos ambientes e reúne profissionais de beleza qualificados que proporcionam a cada cliente um momento único. A nossa missão é despertar a real beleza que cada mulher possui, deixando-as mais lindas e satisfeitas com o nosso trabalho. Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2.